Olá a todos, de volta para mais um O Perito Podcast, o nosso encontro de sempre, onde a gente sempre trata de problemas interessantes, problemas pertinentes, as dificuldades dos condomínios relacionados à engenharia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito atual, que são as dificuldades, os problemas que acarretam o abastecimento de carros elétricos em condomínios. Temos aqui dois convidados de primeira linha e já voltamos. Nesse primeiro módulo, a respeito de dificuldades que a gente tem e problemas que a gente tem no abastecimento de carros elétricos em condomínios, nós vamos falar muito sobre a demanda que os síndicos estão sujeitos e pressionados para implantar esse tipo de abastecimento. Um detalhe, se você curtiu o nosso programa, não esqueça de clicar aqui embaixo e dar um joinha, se inscreva no canal se você ainda não fez e clica no sininho também para receber as nossas notificações. Bem, nós estamos aqui então com o engenheiro mecânico Ivo Snelvar e o engenheiro eletricista Marcelo Vale. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Eu sei que vocês são especialistas nesse assunto e principalmente são super atualizados nessas questões. Ivo, você está me contando aqui nos bastidores que vocês dão muita consultoria para a BNT com relação a esse tipo de problema, a essa sistemática que hoje é muito atual. O que vocês fazem exatamente na BNT? Bom, nós compomos com outros membros uma comissão que estuda a segurança envolvendo baterias de íon de lítio. Tá? São baterias que têm muitas aplicações na vida moderna hoje, nos celulares, notebooks, mas está crescendo muito a utilização nos veículos elétricos, tanto nos carros híbridos como nos carros totalmente elétricos. E isso está gerando preocupação em função de algumas ocorrências que já aconteceram mundo afora aí com essas baterias. Então você fala que essa atividade envolve riscos. Atividade envolve risco. Então o que você está me dizendo é que essa atividade de abastecimento de carro elétrico envolve riscos. Sim, existem os riscos, tá? Não em si pela concepção do carro elétrico em si, mas por problemas que podem ocorrer com a fabricação e acidentes com as baterias, visto que o volume de carga que cada veículo elétrico dispõe é muito grande. Tá, então o problema não é bem o carro, são as baterias. São as baterias. Então nós vamos voltar a falar isso mais na frente um pouquinho. Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta assim, curta e grossa. Você tem muita experiência na área, até como ex-militar, que você estava me contando. Me fala uma coisa, faz parte da cultura do brasileiro resolver o problema do pensar nos riscos? O brasileiro está acostumado a pensar nos riscos que ele corre, nas diversas coisas que ele faz? Não é uma cultura brasileira, né, antecipar a riscos. Eu acredito mais que os interesses, né, econômicos e pessoais acabam sobrepujando os riscos. Nesse caso específico da bateria, ela tem vamos dizer assim, um agravante, porque a maioria desses riscos nem os fabricantes conheciam, né? A partir do momento que os equipamentos começaram a ser utilizados em aplicações pela sociedade, né, esses problemas surgiram principalmente pela violência, né, por conta de alguns incêndios que têm ocorrido no cenário mundial. Ainda não aconteceram, né, de forma grave no Brasil, porque a eletrificação está começando agora, nós estamos um pouco atrasados, e esse atraso, estrategicamente, sobre a visão de segurança, nos dá uma boa oportunidade de olhar isso de maneira diferente. E como é que esse processo acontece nos países mais desenvolvidos, já que eles estão na frente nessa
nessa corrida de carro elétrico, então os acidentes naturalmente ocorrem em quem mais utilizou. Como é que é esse controle de riscos fora do Brasil? Ivo, Marcelo. Bom, eu posso dizer que em alguns países da Europa, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, já estão estabelecendo normas para o abastecimento de carros elétricos em garagens, principalmente garagens fechadas. Países também da Ásia e nos Estados Unidos, sem dúvida, com regulamentações em relação a isso. Porque o incêndio numa bateria de carro elétrico, ele é bem diferente do incêndio de um carro movido com motor de combustão interna, seja álcool, gasolina, diesel. É um incêndio normalmente muito violento, é um incêndio que tem uma grande dificuldade para sua contenção. Ou seja, não é pegar um extintor de incêndio e vou lá apagar o fogo, a coisa é mais complicada. Você com o extintor, você não consegue apagar? Não. Isso é grave, hein? Você acha que é possível desenvolver extintores próprios para essa situação? Nesse caso, não, tá? Porque a maneira como se desenvolve o problema, tá? Só lembrando que é um dispositivo eletroquímico, não só elétrico, e é um processo irreversível quimicamente, não há nenhum tipo de extintor que consiga controlar esse incêndio. É um processo irreversível. Uma vez que começa, vai até o fim, não para. Ou seja, você... Eu entendi. Você misturou as coisas. Depois que você misturou, você não desmistura. Não desmistura, né? Dispositivos pequenos, como o smartphone, que tem a mesma bateria, você consegue controlar com um extintor, porque a carga armazenada dela é muito baixa, tá? Nós estamos falando aí de menos de 1 kWh. Mas quando a gente fala de veículos, né, que vão de 20 a mais de 100 kWh, não é um extintor que vai resolver. Você precisa vir com um volume imenso de água. A Associação Norte-Americana, né, dos Bombeiros, né, calculou pela base nos atendimentos 1.000 litros por quilowatt-hora. Então você tem carro. Quanto? 1.000 litros por quilowatt-hora. Tá? Uma motocicleta que tem uma bateria entre 3 e 4 kWh, você vai gastar 4.000 litros. Você vai descarregar um caminhão de combate a incêndio para tentar controlar esse incêndio. Uma bateria de uma bicicleta? De uma motocicleta. Motocicleta. Agora, um carro que tem uma bateria 10 vezes maior, você vai precisar de 40.000 litros de água. E muitos condomínios não têm esse volume. E na sua opinião, Ivo, quando a gente pensa em riscos, em demandas altas, tal, você me falou que acaba desenvolvendo legislações próprias. Então, eu acho que é perfeitamente natural que uma demanda provoque uma atualização da legislação. Sim, por esse motivo, os bombeiros já estão apresentando uma consulta pública de regras para a instalação de pontos de recarga em garagens fechadas. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, está desenvolvendo um estudo para, em breve, poder colocar a sua norma técnica recomendada para a instalação e operação de pontos de recarga em locais fechados. São vários assuntos que têm que ser abordados, não só a questão elétrica em si, mas também, devido às reações químicas que decorrem e provocam o incêndio nas baterias, nós temos um problema de poluição ambiental, tá? Vamos dizer, vapores tóxicos presentes nos ambientes fechados que podem impedir a presença de bombeiros nesse combate a incêndio imediato. Quer dizer, a dificuldade, então, é tamanha. Além da produção de calor ser violenta, muito mais do que um incêndio normal, a produção de gases tóxicos que limitam o combate a esse incêndio também é muito maior. Devemos ter necessidade de uma brigada de incêndio especializada para lidar com incêndios de baterias de carros elétricos. Tá? Não é simplesmente o grupo que fez o treinamento anual dos bombeiros no condomínio que vai conseguir lidar com esse incêndio. Mas a brigada de incêndio, a função dela, assim, básica, é pegar as pessoas e levar para um lugar seguro, orientar o fluxo, orientar uma rota de fuga, uma área de escape, uma coisa assim.
isso vai acontecer do mesmo jeito. A questão maior é que a brigada de incêndio ela não é especialmente preparada para combate ao fogo. Ela vai chamar o bombeiro. O bombeiro vai ter que resolver aquela questão ao nível dos bombeiros, até porque envolve risco pessoal, risco de vida, etc., risco de morte, né? Mas a brigada vai continuar existindo nos mesmos moldes para poder cuidar das pessoas. Agora, o combate é diferente. E o tempo, eu estou imaginando que também o tempo de resposta também é muito menor. Ansel, essa é a preocupação do Corpo de Bombeiros hoje, né? No mundo, não tem nenhum corpo de bombeiro preparado, no mundo. O Brasil, tá, em alguns estados, aqui a gente tem feito um trabalho de cooperação, a gente tem acompanhado isso, estão se preparando, e o estado de São Paulo é um, por exemplo, né? Tanto que se antecipou na liberação dessa consulta pública. Mas a grande preocupação deles, como acontece em qualquer lugar do mundo, eles já encontram um ambiente já complexo. Vale lembrar que, se fosse só veículo a combustão, eles já têm dificuldade de entrar. Quando você envolve bateria, a bateria, né, transforma 66% da sua massa em gases inflamáveis e tóxicos. Então, mais ou menos 1 quilo de bateria gera em torno de 400 litros de gases. Então, quando eles chegarem, eles vão encontrar um ambiente em que eles não vão conseguir entrar para combater. Então, por isso que eles têm a preocupação de você fazer o quê? Você ter uma defesa automática ou barreiras físicas para você evitar a propagação. E a defesa automática vai ser a preparação daquele local. Isso. Do box de abastecimento, isso. Do compartimento onde vai ficar, né? Isso, justamente porque nos condomínios residenciais é quase que impraticável você montar uma brigada com uma formação avançada, como acontece nas empresas, principalmente nas indústrias. É totalmente inviável. Inviável. Sabe por quê? Inclusive, eu nas aulas que eu dou, que eu falo de brigada de incêndio, eu mostro bem a necessidade de você compor aquela brigada com moradores, não com funcionários. Porque o funcionário entra de férias, está de folga, e o morador, teoricamente, está lá. Então, quando você monta uma brigada de incêndio séria, não é porque você montou só para poder renovar o teu AVCB, né? Você montou uma brigada séria que vai ter que funcionar no momento crítico, né? Tem que pensar muito bem na composição, na disponibilidade, no vigor físico das pessoas. Pô, se você em avião tem limitação de idade para sentar em frente às portas de emergência, quando vai ser para montar uma brigada de incêndio? Então, o que você está falando, Marcelo, é extremamente útil, é isso mesmo, tá? E aí a minha pergunta é, com relação ainda à legislação de outros países, o que significa, como é que funciona? Os legisladores, eles atendem a uma demanda ou eles se antecipam a um problema que pode vir a acontecer e já fazem preventivamente uma lei? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Sim, na maioria dos países de referência, né, como Estados Unidos, Inglaterra, e agora a gente está olhando muito para os países nórdicos, né, porque eles já estão muito mais avançados na eletrificação, eles têm essa preocupação sempre de você entender o problema e criar normas. Algumas das vezes, né, elas acontecem em paralelo. O problema da bateria é que o avanço tecnológico dela é muito mais rápido do que a capacidade da gente produzir normas, seja aqui no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos. Mas o Brasil está acostumado com isso. Aqui, o Brasil não, sabe por quê? Porque aqui, quanto mais você desenvolve meios de combate ao crime, mais rápidos são os bandidos nas novidades de adaptação. É uma coisa bem análoga aqui, né? Não, é bem por aí, mas o que eu estou achando bem interessante nesse aspecto de bateria é que nós estamos tendo uma oportunidade, né, de produzir regulamentações e normatização de uma maneira tão rápida quanto a tecnologia está se desenvolvendo. A tecnologia não está desenvolvida como está lá fora. Quando ela chegar aqui nessa massa que está lá fora, a gente vai estar preparado. Eu entendi o que você falou. A gente está, até pelo efeito da globalização toda, a gente tem assim, contato e conhecimento
dos problemas que já aconteceram lá, muito embora aqui ainda vai demorar porque a gente não tinha tecnologia, Sim. e a gente consegue se preparar hoje baseado no que já aconteceu lá fora para o dia que acontecer aqui dentro. Posso dar um exemplo? Tá? A gente está hoje focado na estação de recarga do veículo elétrico. Sim. Lá fora já são dispositivos de mobilidade pessoal, e-bike, scooter, patinete elétrico. A preocupação deles estão nesses equipamentos. Que é uma evolução. Que é uma evolução. Do barateamento da Isso. questão dos veículos elétricos. Lá. Nós já vamos falar sobre isso no próximo. Perfeitamente. Tá? Então é isso que eu queria conversar com você sobre a demanda por implantação. Tá? Nós vamos parar por aqui nesse módulo e lembrando para vocês, vai ter o segundo módulo que é tão ou mais interessante do que esse aqui, né? E não esqueça, se você gostou, dá uma clicada aqui nesse joinha que tem aqui embaixo, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda e clica aqui no sininho para receber notificações nossas, tá? Então a gente já volta, até lá. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.